esse é um assunto importantíssimo. Ele cai com uma frequência considerável, porque tem muitos aspectos que envolvem o dia a dia, certo? Muitos tópicos que envolvem o dia a dia. Então, ele é bem útil. Vamos lá então, gente. Então, nós vamos falar sobre as mudanças de estado, beleza? Pessoal, na natureza, as substâncias podem ser encontradas em três estados de agregação, que são os estados sólido, líquido e gasoso. O que é que diferencia? Quais são os dois fatores, que são os principais para determinar em qual estado uma substância se encontra? Então, quais são os dois principais fatores que determinam em qual estado uma substância se encontra? Vamos lá, vamos ver. O primeiro fator é a intensidade das forças de coesão, certo? Então, vou deixar mais claro aqui. Deixa eu destacar aqui. Então, o primeiro fator é a intensidade das forças de coesão. Gente, para quem não se lembra, força de coesão nada mais é do que uma força intermolecular entre moléculas iguais, tá bom? Então, quando são moléculas iguais, essa força intermolecular é dita força de coesão. Se forem moléculas diferentes, a força intermolecular será dita força de adesão, certinho? Então, o primeiro fator que influencia no estado de agregação é a intensidade das forças intermoleculares, e o segundo fator é o arranjo dos átomos ou moléculas, a forma com a qual, os átomos ou moléculas se organizam. Isso vai influenciar muito no estado de agregação, se o fulano é sólido, se o fulano é líquido, se o fulano é gás, ok? Então, vamos lá. Então, esses são os dois fatores, beleza? Vamos falar, então, um pouquinho de cada. Vamos começar pelo estado sólido. Gente, no estado sólido, as partículas, elas possuem forças de coesão de grande intensidade, certo? Então, as partículas estão ligadas por forças de grande intensidade. Isso faz com que elas não possuam uma grande liberdade de movimento, certo? Então, no estado sólido, a vibração atômico-molecular ela é bem reduzida, porque as partículas têm pouca liberdade, as forças intermoleculares são intensas, ok? Então, deixa eu destacar aqui. Vibração atômico-molecular reduzida, certo? Bom, como as partículas ocupam posições mais ou menos bem definidas, então no estado sólido, tanto a forma quanto o volume são constantes, beleza? Então, o estado sólido, ele é classificado como incompressível. O que isso quer dizer? Uma substância no estado sólido, ela não sofre mudanças significativas de volume quando submetida ao aumento de pressão, certo? Então, você vai lá, aumenta a pressão, isso quer dizer, se você se lembra, pressão é força sobre a área, então se houve um aumento na pressão, é porque eu estou aplicando uma força maior. E essa força maior aplicada sobre o corpo, ela não vai produzir uma mudança significativa no volume dele, certo? Então, o estado sólido é classificado como incompressível, certo? Beleza, estado líquido agora. No estado líquido, as forças de coesão, elas são mais fracas, beleza? Então, forças de coesão de menor intensidade, permitindo uma vibração atômico-molecular mais acentuada que no sólido, certo? Então, o líquido ele é um caso intermediário, né? A força de coesão nem é tão forte, mas também não é tão fraca igual nos gases. Devido a isso, então, as partículas agora terão uma liberdade maior. Elas conseguem mover-se sobre as outras, né? Mas a liberdade não é tão grande ao ponto de o volume não ser definido. Então, a forma já não é constante mais, mas o volume ainda é constante, tudo bem? A gente considera o estado líquido como sendo incompressível também, certo? A gente classifica no ensino médio o estado líquido também como incompressível. Ele não sofre significativas mudanças no volume com a variação da pressão.
E, bom, aqui o que eu havia dito, né? Volume constante, mas a forma não, tá bom? E por último, estado gasoso, né? Gente, no estado gasoso, as forças de coesão, elas têm pequena intensidade, certo? Ou forças de coesão de pequena intensidade, fazendo com que as partículas tenham uma liberdade muito grande. Isso significa que a vibração molecular ela vai ser bem acentuada. Então, no estado gasoso, as forças de coesão são fracas e as partículas têm uma liberdade muito grande, certo? Podendo ocupar, então, grandes espaços. A gente fala, então, que o estado gasoso ele é dotado de grande expansibilidade. Ele não tem nem a forma e nem o volume constante. Quando a substância está no estado gasoso, ela não mantém a forma e nem o volume. São dotados de grande expansibilidade e, consequentemente, grande compressibilidade, porque se expande facilmente, também pode ser comprimido, certo? Então, o estado gasoso ele é classificado como compressível, certo? Apenas com uma variação de pressão você consegue uma mudança significativa no volume, certo? Beleza? Bom, eu coloquei uma figura aqui para a gente poder relembrar o nome das transformações, né? Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos genericamente de vaporização, e pode ocorrer de três formas: calefação, ebulição, evaporação, certo? Beleza. A passagem do estado sólido diretamente para o gasoso, nós chamamos de sublimação, ou sublimação direta, certo? Agora vamos lá, do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, do líquido para o sólido, solidificação, e do gasoso diretamente para o sólido, sublimação inversa, ou outros nomes que eu já ouvi. Sublimação inversa, ressublimação, sublimação, que aliás é um nome péssimo, porque a gente não sabe sair do sem volta. E um quarto nome que poucos se lembram, mas que também eu praticamente é muito raro cair, e chama-se cristalização, tudo bem? Então, eu já ouvi esses quatro termos para a sublimação inversa, tá? Beleza, incluindo sublimação inversa, né? Bom, gente, todos os processos para a direita, eles são do tipo endo, então são transformações endotérmicas. Elas absorvem calor para acontecer, e essa é uma informação importante. E todos os processos para a esquerda são exotérmicos, certo? Eles liberam calor para acontecer. Inclusive, em calorimetria, a gente comenta isso, né? Então, calor latente de condensação da água, menos 540. Quer dizer que para 1 grama de água virar vapor, tem que ceder 540 calorias, certo? Tudo bem? Então, confirmando que condensação é um processo exo, certo? Como nós havíamos visto aqui, beleza? Ó, só um comentário, gente. Aqui no ensino médio, nós só trabalhamos com a fusão dos chamados sólidos cristalinos, tá bom? A gente só trabalha com a fusão de sólidos cristalinos. Para quem não se lembra, o que é um sólido cristalino? Um sólido cristalino é uma substância que, no estado sólido, suas partículas se organizam formando uma figura, um padrão que se repete ao longo de toda a substância. Então, por exemplo, a gente estuda lá a dilatação dos líquidos, no caso particular da água. E a gente aprende que quando a água está no estado sólido, quando a água é gelo, ela se organiza na forma de hexágonos, certo? E esses hexágonos se repetem ao longo de todo o gelo. Os sólidos cristalinos são aqueles que são substâncias que no estado sólido elas formam uma estrutura que se repete ao longo de toda a substância, certo? Essa estrutura é chamada de reticulado cristalino, né? O cristal. Sólidos cristalinos, gente, eles sofrem fusão normalmente, beleza? Como é o caso da água, o gelo derrete, a água fica líquida, tudo bonitinho. Agora, materiais amorfos são aqueles que não formam uma estrutura bem definida, certo? Então, suas partículas vão se ligando de maneira irregular. Materiais amorfos, alguns livros classificam como sólidos amorfos
E outros livros classificam como líquido de altíssima viscosidade. Um exemplo muito bom é o vidro. Então, o vidro tem livro que classifica como sólido amorfo. Ele é um sólido que a sua estrutura não forma algo definido. Já tem livro que define o vidro como sendo um líquido de altíssima viscosidade. Viscosidade, para quem não sabe, é o atrito interno, certo? É uma espécie de atrito interno. Então, se a viscosidade é altíssima, as partículas têm um atrito tão grande entre elas que praticamente não movem, tendo o aspecto de sólido, certo? Então, dando aquela ideia de sólido. Bom, a gente não trabalha aqui no ensino médio com materiais amorfos, tá bom? A fusão deles não é uma fusão normal, é uma fusão do tipo pastosa. Então, ele não fica aquele líquido igual a gente está acostumado, ele vira uma pasta, tá bom? E o vidro é um bom exemplo, beleza? Inclusive, uma curiosidade, quando o vidro cai, ele quebra em pedaços totalmente aleatórios, né? E isso mostra, e isso comprova que ele é amorfo, porque ele estilhaça de maneira aleatória exatamente porque existem ligações mais fortes, deixa eu destacar aqui, existem ligações mais fortes do que outras ao longo da estrutura, certo? E, então, essas são mais resistentes. As ligações mais fracas representam os pontos de ruptura, tudo bem? Onde a probabilidade de ruptura é maior, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos falar agora sobre o diagrama de fases, um gráfico importante, né? Um gráfico importante também visto na química, beleza? Bom, gente, o diagrama de fase é o gráfico pressão versus temperatura, que vai me dizer em qual estado a substância se encontra, beleza? Então, o cara vai te dar a pressão, vai te dar a temperatura, e a partir dessas informações, você vai lá e localiza e determina em qual estado a substância se encontra, beleza? Por favor, não se esqueça que as duas grandezas que a gente tem que conhecer para poder determinar o estado de uma substância, as duas grandezas são pressão e temperatura, que são as duas que aparecem no diagrama de fase, tá bom? Então, beleza. Olha só, toda essa região à esquerda, ela representa o estado sólido, toda a região entre as curvas representa o estado líquido, e toda essa região abaixo representa o estado gasoso, tá bom? Certo? Muito cuidado se te exigirem construir um diagrama de fase. Lembre-se de que existe uma temperatura mínima, certo? Cujo nome é zero absoluto e, obviamente, o seu gráfico não pode passar dela, né? Então, no caso da escala Celsius, essa temperatura mínima vale menos, aproximadamente, né? Menos 273. E o seu gráfico não pode passar dela. Outra coisa, a sua curva aqui, ó, gente, a sua curva não pode, obviamente, cortar o eixo, não pode cortar o eixo da temperatura, beleza? Porque se cortar o eixo da temperatura, você acabou de tornar a pressão negativa, beleza? E o nome disso é parabéns, parabéns, certo? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tome cuidado com esses pequenos detalhes, tá bom? Beleza. Vamos lá. A curva 1 é a curva que separa o estado sólido do estado líquido. Ela é chamada de curva de fusão. A curva 2 é a curva que separa o estado líquido gasoso. Ela é chamada de curva de vaporização. E a curva 3, que separa sólido direto do gasoso, é chamada curva de sublimação. A curva de sublimação não é estudada por nós aqui, tá bom? Porque tem pouco interesse prático, beleza? No dia a dia, substâncias que sublimam, que são citadas em provas, são basicamente naftalina e gás carbônico, o famoso gelo seco. Então, assim, para a gente não tem muita utilidade. E o T, nossa, não se esqueçam desse cara. O T é o chamado ponto triplo. É aquele em que coexistem as 3 fases da substância, certo? Então, gente, quando uma substância estiver no seu ponto triplo,
você terá as três fases simultaneamente em equilíbrio, certo? Você vai ter sólido, líquido e gasoso, todos os processos acontecendo ao mesmo tempo e em equilíbrio. Solidificação, fusão, vaporização, sublimação, ressublimação, condensação, tudo, certo? Beleza? Eu peguei um exemplo aqui, eu peguei o ponto triplo da água. Olha só as coordenadas do ponto triplo da água. 273,16 kelvins, e passando para Celsius, gente, vai dar 0,16 graus Celsius. É uma temperatura que para nós no Brasil, no dia a dia não faz sentido, mas que na Europa, por exemplo, perfeitamente possível, nos Estados Unidos. É uma temperatura perfeitamente viável em países frios, certo? De ser obtida no dia a dia. O problema está aqui, ó. Olha a pressão do ponto triplo da água. 0,006 atm. É uma pressão baixíssima, certo? É quase o vácuo. O que eu estou querendo dizer é que no dia a dia nós não vamos encontrar água no ponto triplo. Isso aí só em laboratório. No dia a dia, não. Isso não faz sentido, tá bom? Beleza. Dito isso, vamos continuar. Nós vamos falar agora sobre a curva de fusão. Então, nós vamos estudar agora a curva de fusão em particular, tá bom? Aqui, transição sólido-líquido, beleza? Gente, quando uma substância derrete, quantas possibilidades nós temos? Nós temos duas, certo? A substância pode derreter e expandir, certo? Então, existem as substâncias que se expandem na fusão, ou ela pode derreter e contrair na fusão. Então, existem as duas possibilidades, tá? Existem substâncias que derretem e expandem, existem substâncias que derretem e contraem, certo? A grande maioria, vocês devem saber, a grande maioria derrete e expande, certo? E como é o gráfico dessas substâncias? Gente, por favor, isso aqui é muito importante, gente. Substâncias que expandem na fusão, a curva de fusão delas é assim, ó. Vamos falar nordeste, primeiro quadrante, o jeito que você quiser, certo? A curva de fusão dela é para cá, certo? Por favor, isso aqui é fundamental. E o que a gente percebe a partir do gráfico? Que quanto maior for a pressão a que a substância estiver submetida, maior será a temperatura de fusão. Nossa, isso é muito importante, gente. Quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de fusão, certo? Então, vamos inventar um exemplo. Você tem uma substância que a pressão de 1 atm, ela derrete a 10 graus, certo? Aí você aumenta a pressão para 5 atm. Se ela for uma substância que expande na fusão, a temperatura de fusão vai ter que subir. Não vai ser 10 mais. Vamos lá, vamos inventar. 12. Então, agora a temperatura de fusão vai ser 12. Então, quer dizer que quando ela chegar no 10, ela não vai derreter. Ela vai continuar esquentando até 12. E somente no 12 é que ela derreterá, certo? Tudo bem? Porque agora a pressão é maior, a temperatura de fusão subiu. Aí eu quero discutir um negócio com vocês. Por que que substâncias que expandem na fusão, quando eu aumento a pressão nelas, eu aumento a temperatura de fusão? Bom, gente, a questão é a seguinte. Substâncias que expandem na fusão, elas querem, obviamente, aumentar de volume quando derreterem. E se você aumenta a pressão nelas, você está dificultando essa expansão, certo? Então, o cara quer expandir, mas houve um aumento da pressão, então quer dizer que as forças que estão atuando por unidade de área são maiores e elas dificultam para o cara expandir, certo? Então, para compensar esse efeito externo, as partículas então precisaram estar mais agitadas. Por isso que a temperatura de fusão tem que ser maior, tá bom? Beleza?
Agora, e as substâncias que contraem na fusão? Gente, elas são a minoria absoluta, né? Vou citar uns exemplos. Ferro, bismuto, antimônio, que sinceramente não é preocupação nossa. Agora, a nossa preocupação é a água. A água também tem esse comportamento. Lá em dilatação dos líquidos, nós vimos que a água de 0 até 4, ela contrai diferente dos líquidos comuns. E aqui a gente vai ver, nós estamos vendo, né, que a água, o gelo, né, quando derrete, ele não expande, ele contrai, certo? Ele contrai. Aliás, lá em dilatação dos líquidos, a gente já havia discutido isso. Por que que quando o gelo derrete, ele contrai? Por que que a água tem esse comportamento diferente da maioria? É porque o gelo ele forma estruturas hexagonais, como nós já tínhamos visto na dilatação dos líquidos, né? Vou colocar aqui com a caneta. Então, o gelo ele forma uma estrutura hexagonal em que as moléculas ocupam seus vértices e os hexágonos são mantidos por pontes de hidrogênio, certo? Então, as moléculas nos vértices e pontes de hidrogênio mantendo o hexágono coeso, beleza? Bom, e o que acontece? Quando você pega e fornece energia para o gelo para ele derreter, ele usa energia para romper as pontes, certo? Para desmontar a estrutura hexagonal. E desmontando a estrutura hexagonal, as moléculas de água vão ganhando liberdade e podem, então, se aproximar. Elas podem ocupar aqueles espaços vazios, certo? Bem? Então, é por conta disso que quando o gelo derrete vira água, o seu volume diminui, certo? E como que é o gráfico de substâncias que contraem na fusão? Bom, gente, o gráfico delas é assim, ó. É para esse lado aqui, ó, certo? É para esse lado aqui, noroeste, segundo quadrante, o jeito que você quiser, certo? Pelo amor de Deus, gente, o gráfico, a curva de fusão da água é para o outro lado, certo? A curva de fusão da água é para o outro lado, não se esqueça. Não se esqueça, certo? A água é uma substância que contrai na fusão. Então, quando o gelo derrete, o volume diminui, certo? Beleza. E o que a gente pode concluir desse gráfico aqui? A gente pode concluir que quanto maior for a pressão, aumentei a pressão, olha o que aconteceu com a temperatura de fusão, ó. Ela diminuiu, certo? Então, quanto maior for a pressão, menor será a temperatura de fusão. Então, para a água é o contrário, certo? Para a água é o contrário. Se você aumenta a pressão nela, você diminui a temperatura de fusão. E vamos lá, por quê? Por que a água tem esse comportamento? Porque a água, o gelo, quando derrete, ele quer contrair. Se você aumenta a pressão nele, você está fazendo uma força maior por unidade de área. E você está ajudando o cara a contrair, certo? Então o gelo quer contrair e você vai lá e ajuda ele a contrair. Então o que o gelo fala? Obrigado, obrigado, você está me ajudando, certo? Eu não preciso mais da mesma agitação de antes, porque você está me ajudando. Então para que eu vou receber energia até chegar a 0, por exemplo? Não preciso, eu derreto antes, certo? Então, quanto maior for a pressão, menor será a temperatura de fusão. Bom, eu moro em Goiânia, né? E Goiânia é uma cidade que não está ao nível do mar. Goiânia é uma cidade mais alta, certo? E aí, gente? Em Goiânia, o gelo derrete a 0, acima ou abaixo de 0, hein? Em Goiânia. Olha só, Goiânia é uma cidade mais alta. E quanto mais alto nós estivermos, menor será a pressão atmosférica. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, certo? Diminuindo a pressão, a temperatura de fusão, ó, diminuindo a pressão, a temperatura de fusão sobe. Elas são ao contrário, hein? Então, em Goiânia, o gelo derrete acima de 0. Em Goiânia, o gelo não derrete a 0. O gelo derrete a 0 ao nível do mar. Rio de Janeiro, Fortaleza, certo?
Aqui, não. Aqui em Goiânia, o gelo derrete acima de zero, tá bom? Bom, dito isso, vamos ver agora os exemplos, né, que envolvem a curva de fusão, principalmente a questão da água. Gente, esses exemplos são muito importantes. O primeiro exemplo é o seguinte: por que, deixa eu baixar aqui, por que gelo boia? Então, essa é a pergunta. Por que gelo boia? E a resposta é muito simples. Quando o gelo derrete, a gente acabou de ver, ele contrai. E quando a água congela? É o contrário, né? Quando a água congela, ela expande. Então, olha só, gente, quando a água se transforma em gelo, há um aumento do volume, certo? E quando o volume aumenta, a densidade diminui. Densidade é massa, o volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Então, conclusão: a densidade do gelo é menor que a da água, gente. Então, ocorrerá uma diminuição da densidade. E quem é menos denso, boia, certo? Então, o gelo flutua porque ele é menos denso que a água, tá bom? Beleza? Segundo exemplo. O segundo exemplo é aquele clássico, né, que o pessoal fala da garrafa de cerveja que estoura no congelador, né? Então, vamos supor que você tem uma garrafa de cerveja bem cheia. Gente, aqui nesse momento, só para facilitar a análise, eu vou considerar a cerveja como água, certo? Pura. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não. Não, não, não. Isso não é argumento. Isso não é argumento. Ah, então estou desidratado. Lógico que não. Lógico que não, certo? Então tá bom. Então nós vamos considerar que você tem uma garrafa de cerveja bem cheia, certo? E você vai lá e coloca essa garrafa no congelador, beleza? Ao colocar no congelador, a água congelará. E quando a água congela, ela expande, certo? Podendo estourar a garrafa, certo? Podendo estourar a garrafa. Eu não encontrei na internet nenhuma figura com garrafa de cerveja. Eu encontrei com coca, certo? Então, considere coca como água, certo? Beleza? Próximo exemplo. Experimento de Tyndall, certo? Experimento de Tyndall. Bom, esse é clássico, né? Esse é clássico. Você vai pegar um fio e colocá-lo transversalmente ao bloco de gelo. Vai colocar dois corpos pendurados nas extremidades do fio e vai soltar. E vamos ver o que é que vai acontecer. Então, vamos lá. Gente, então você vai pegar um fio, aqui o fio, você vai colocá-lo transversalmente ao bloco. O que isso quer dizer? Perpendicularmente. Então, olha só, você tem o bloco de gelo e você vai colocar o arame perpendicularmente, certo? É o que o pessoal fala na roça, o pessoal fala de banda. Então, você vai colocar o fio de banda, certo? Ah, gente, quando você vem e faz um corte assim, ó, quer ver? Quando você vem e faz um corte assim, ó, pegando o gelo todo, ó, de uma ponta a outra assim, ó. Então, aqui está o bloco de gelo, e você vai lá e faz um corte assim, ó, pegando de uma ponta a outra, você está fazendo um corte longitudinal, certo? Beleza? É que o povo fala na roça de comprido. Então, o longitudinal é pegando tudo, é o de comprido. E o perpendicular é o transversal, é o de banda, certo? Beleza, então vamos lá. Então você colocou o arame, certo? Você colocou o fio ali. O que é que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é o seguinte: ao colocar o fio com os corpos pendurados nele, sobre o bloco, o fio vai exercer uma força a mais no bloco de gelo, certo? Então o fio vai exercer uma força no bloco de gelo. Quanto maior a força, então tem uma força a mais agora, o que vai ocorrer vai ser um aumento da pressão. Então, quando eu coloco um arame lá, com os blocos nas suas extremidades, com aqueles corpos na extremidade, né, nas extremidades, o arame ele vai aumentar a pressão sobre o gelo. Quanto maior a pressão,
menor a temperatura de fusão. Então, vamos inventar um exemplo. Nós estamos no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro a gente sabe que o gelo derrete a 0 grau, né? E esse bloco de gelo estava a menos meio, certo? A gente sabe que a pressão normal, ele não vai derreter, ele só derrete a 0. Mas quando eu ponho o arame lá, a pressão aumenta e a temperatura de fusão cai. Vamos supor que a temperatura de fusão caia para menos meio, ou menor do que isso. O que vai acontecer com aquele bloco de gelo? Ele vai derreter, porque agora ele está na temperatura de fusão ou acima dela. Então ele vai derreter, certo? Ele vai derreter, beleza? E ao derreter, o que o arame faz? O arame vai lá e entra, entra no bloco, certo? Aqui, ó. O arame entra. Gente, quando o arame entra, o que acontece com aquela região ali, ó? A pressão volta ao normal. A pressão voltará ao normal. E a temperatura de fusão ali em cima, depois que o arame entrou, gente, a pressão ali em cima volta ao normal e a temperatura de fusão volta a ser 0, certo? E aquele gelo que virou água a menos meio, porque quando muda de fase não muda a temperatura, essa água vai congelar de novo. Porque agora a temperatura de fusão voltou a ser 0. Então, quando o arame entrar, a pressão vai voltar ao normal, a temperatura de fusão vai voltar a ser 0 e aquela água que tinha sido formada vai congelar, porque ela está abaixo de 0, certo? Esse fenômeno é conhecido como regelo, certo? Então, aqui, ó, fica aliviado a superfície, né? Vai ficar aliviada do acréscimo de pressão e volta a se congelar, fenômeno conhecido como regelo. É uma ideia semelhante ao que acontece na pista de patinação no gelo. Então, quando o patinador desliza sobre uma pista de gelo, ele desliza com uma certa facilidade em função do aumento da pressão devido às lâminas do patins. Então, olha só, gente. A gente sabe que a pressão é força sobre a área. E a lâmina tem uma área bem pequena, certo? Quanto menor a área, maior a pressão. Então, quando o patinador passa, ele exerce uma pressão grande sobre aquela região, sobre aquele gelo. Quanto maior a pressão, menor a temperatura de fusão, certo? Então, pode acontecer a mesma coisa do Tyndall. Aquele gelo que estava negativo, de repente ele derrete, porque a temperatura de fusão caiu e ele começa a derreter. E o patinador, então, desliza sobre a água. Aí, quando ele passar, o que vai acontecer? A pressão voltará ao normal, a temperatura de fusão voltará a ser a que era antes, e a água formada congelará de novo. Fenômeno conhecido como regelo, certo? Beleza, vamos falar agora sobre sobrefusão ou superfusão. Então vamos lá. Para quem não se lembra, gente, o que vem a ser o fenômeno da sobrefusão? A sobrefusão ou superfusão é o nome que a gente dá para o fenômeno, para o fato de um líquido ficar abaixo do seu ponto de congelamento, de solidificação, perdão, ainda no estado líquido. Então, vamos lá. Então, o que é sobrefusão? Sobrefusão é quando uma substância permanece líquida abaixo do seu ponto de solidificação. Então, ela deveria ter solidificado, mas ela não solidificou. Ela continua líquida, certo? Isso acontece todas as vezes que o cara perde calor, que vocês lembram que na solidificação, perdão, é um processo exo. Então, isso acontece quando a substância perde calor muito devagar e suas partículas não conseguem organizar o reticulado cristalino. Então, o líquido fica num estado metaestável ou instável, né? Chamado de sobrefusão, certo? Deveria ter solidificado, perdão, mas ainda não solidificou. Aí o que acontece? Esse estado de sobrefusão, ele é instável. Se você agitar o sistema, tudo bem? Ou introduzir um núcleo lá dentro, joga alguma coisa lá dentro, por exemplo, certo? Joga alguma coisa lá dentro.
você vai produzir a agitação rápida e forte que o líquido em sobrefusão precisa para tornar-se sólido. Então, imediatamente ele solidificará, certo? Então, aqui é o seguinte, então, por exemplo, você tem uma garrafinha com água em sobrefusão, certo? Então, por exemplo, a água está a menos 5. Deveria ter congelado, não congelou, porque perdeu o calor muito devagar e permaneceu no estado líquido, certo? Se você fizer uma agitação brusca, você pode perfeitamente fazer com que ela saia desse estado instável. E aí, o que é que vai acontecer? A água está a menos 5, né, no meu exemplo, ela vai subir imediatamente para zero e vai congelar tudo que deveria ter congelado, certo? Então, vai formar uma pedra de gelo imediatamente. Isso é muito comum, um exemplo muito comum é o de cerveja, né? Você põe a garrafa de cerveja no congelador, vamos considerar a água, né? Lembrando que não, certo? Fazer sim, que dá uma ênfase. Não, certo? Isso é só um exemplo. Você vai colocar a garrafa de cerveja no congelador, beleza? E ela fica lá, quietinha. Ela perde calor devagar, 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 porque ela está quieta. Ela está envolvida por vidro, que é um péssimo condutor, então ele dificulta as trocas de calor com o meio, certo? E aí a água fica em sobrefusão, a cerveja, certo? Quando você vai lá e pega no meio, você perturba de maneira brusca. Quando a gente pega no meio, é a hora que a gente perturba de maneira mais brusca. E aí você pode promover a imediata solidificação de tudo que deveria ter solidificado. Então você perturba e tudo deveria ter congelado, congela, formando uma pedra de gelo de imediato, certo? Imediatamente, beleza? Isso também é muito comum em nuvens elevadas. Então, em nuvens elevadas, as gotículas de água que compõem a nuvem, né, elas perdem calor muito devagar e podem ficar em sobrefusão. Quando o avião passa, você perturba o sistema, certo? É a introdução de um núcleo, né? Você perturba o sistema, as gotículas então são agitadas e podem congelar, certo? Formando uma capa de gelo na asa do avião, beleza? Então isso é perfeitamente possível. As gotículas estavam em sobrefusão, aí foi lá, perturbou e formou a pedra de gelo imediatamente, certo? Esse aqui é o gráfico da água ao nível do mar numa situação normal. Olha só o que ela faz. Ó. Você está no Rio de Janeiro, por exemplo, em que a água... Só um pouquinho. Você está no Rio de Janeiro, em que a água congela lá zero, certo? Beleza? Então você vai lá, vai resfriando a água e quando chega a zero, o que ela tem que fazer? Congelar. E nós vimos lá em calorimetria que enquanto a substância pura está mudando de fase, ela não muda a temperatura. Então o gráfico torna-se um patamar. Então a água vem resfriando até zero, chega no zero, ela começa a congelar. Chegou aqui, ó, congelou tudo, né? Virou gelo a zero para só depois resfriar, beleza? Ok. Se for o caso da sobrefusão, olha só o que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. A água está sendo resfriada, aí quando chega a zero, ela não congela, ela continua resfriando. Então esse trecho aqui, ó, esse trecho e essa quantidade de calor aqui, ó, de A até C, representam a sobrefusão. Já esse trecho aqui, de B até C, representa o momento da agitação, quando você perturba e subitamente o cara sobe para zero para congelar o que deveria ter congelado, certo? Então esse aqui é um gráfico que representa a sobrefusão, beleza? Ok? Bom, eu coloquei aqui uma explicação de por que a água sobe imediatamente para zero, certo? Eu falei de maneira mais simples, né, que ela sobe para zero porque o zero é a temperatura de fusão, né, ou de solidificação, e ela vai congelar, né, nessa temperatura, certo? Aqui eu coloquei a explicação mais complexa, ou completa, né, mas eu acho que não tem a necessidade, não. Caso alguém tenha interesse, é só pausar o vídeo e dar uma lida, certo? Bom, eu peguei um vídeo, esse aqui é um vídeo, gente,
para nós vermos a sobrefusão em ação, certo? Esse aqui foi um vídeo que viralizou. Opa, peraí. Não. Manter. Não, errei aqui. Vamos de novo. Então, share. Esse aqui foi um vídeo que viralizou uns 3 anos atrás. Vamos ver então a sobrefusão em ação. Ó. Isso, se não me engano, foi no Rio Grande do Sul, né? E a água que sai da torneira está a uma temperatura abaixo de zero sem ter congelado. Ela está em sobrefusão. E ao cair e bater, ela tem um impacto forte e rápido que ela precisa para congelar o que deveria congelar, tá vendo? Então, forma-se imediatamente a pedra de gelo, beleza? Ok? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a curva 2. Gente, a curva 2 é a curva líquido-gasoso, certo? É a curva líquido-gasoso. Aqui, ó. Transição líquido-vapor, beleza? Então, tá aqui. Pessoal, de maneira genérica, como é que é chamada a passagem do estado líquido para o estado gasoso? Ela é chamada de vaporização e pode ocorrer de 3 formas. Daqui a pouco nós vamos discutir cada uma, certo? Antes de entrar nessas 3 formas, eu queria discutir um pouco a curva de vaporização. Então, a curva de vaporização é essa aqui, né? Como nós vimos lá em diagrama de fase. Então, tá aqui a curva, certo? Tá aqui a curva, beleza? Ela fica entre 2 pontos. Ela está situada entre o ponto triplo e esse aqui, ó. A novidade é esse aqui. Esse aqui é o chamado ponto crítico. O ponto crítico, para quem não se lembra, ele é responsável por dividir o estado gasoso em vapor ou gás. Então, o ponto crítico, ele é o cara responsável por dividir o estado gasoso em vapor ou gás, beleza? Deixa eu destacar aqui, vapor ou gás. Ele tem uma temperatura chamada de temperatura crítica, certo? Aqui, temperatura crítica. E é essa linha aqui que divide, então, o estado gasoso em vapor ou gás. Gente, vamos lá. Vamos começar definindo o gás. O que é o gás? Se você observar o gráfico, você vai ver que gás é toda substância no estado gasoso, é óbvio, acima da temperatura crítica, olha lá, ó, acima da temperatura crítica, que só com o aumento de pressão, olha lá, gente, pode aumentar a pressão à vontade. Vira líquido? Não. Não. Então, gás é toda substância no estado gasoso que é impossível condensá-la, fazê-la virar líquido, com uma simples mudança na pressão. Gente, se eu quiser mudar um gás, se eu quiser transformar, um gás em líquido, eu tenho que obrigatoriamente mexer na temperatura dele. Se eu mexer só na pressão, ele não vira líquido, certo? Bom, então acho que a partir daí ficou tranquilo para definir vapor, né? Então, o que é vapor? Vapor é toda substância no estado gasoso abaixo da temperatura crítica que só com o aumento de pressão pode ou não pode tornar-se líquido. A resposta é sim. Gente, o vapor só com o aumento de pressão você pode condensá-lo, certo? Beleza? Então, essa que é a distinção entre vapor e gás, tá bom? Um exemplo bacana, por exemplo, é o ponto crítico da água. Só para a gente dar uma... Só para vocês terem uma ideia. O ponto crítico da água, ele tem essas coordenadas aqui, ó, gente. Temperatura crítica da água é de 374 graus Celsius. E a pressão crítica da água é de 208. A pressão crítica é a pressão aqui, ó, do ponto crítico, né? Então, a pressão crítica da água seria de 218 atmosferas, certo?
O que a gente percebe com esses dados? Que se a água estiver acima de 374 graus Celsius, ela é gás. Eu posso apertar à vontade, não vira líquido. A agitação das partículas é tão grande que você não consegue aproximá-las ao ponto de fazer a condensação, tudo bem? Então, para que a água, o vapor, né? Aí eu já entreguei o negócio. Então, para que a água vire líquida, ela tem que estar abaixo de 364. Obviamente, ela tem que ser vapor, tá bom? Nos botijões de cozinha, o que nós temos lá dentro é líquido em equilíbrio com o seu vapor, certo? Tudo bem? Então, nos botijões de cozinha, nós temos líquido em equilíbrio com o seu vapor. As pessoas têm o hábito de falar gás de cozinha, né? Mas o que nós temos lá é líquido em equilíbrio com o seu vapor. O estado do vapor é gasoso, certo? Mas gás e vapor são coisas distintas. Um exemplo bacana está aqui, é o isqueiro. O isqueiro também. Você tem líquido, certo? Dá para ver aqui, ó, perfeitamente. E o vapor, beleza? Na hora que você aperta, você permite que o vapor saia. E aí o líquido vai lá e vaporiza para repor o que saiu, certo? Você aperta girando a bolinha, você atrita, e o atrito produz a faísca que queima o vapor, certo? Beleza. Então vamos lá. Esse exemplo aqui, por favor, ele é muito importante. Gente, vamos supor que você tem uma vasilha, e nessa vasilha você tem o vapor, certo? Então você tem uma vasilha com o vapor de uma determinada substância, beleza? Quando o vapor está lá sozinho, sem a presença do estado líquido junto, então é só vapor. Quando isso acontece, o vapor é dito, tá aqui. O vapor é dito, onde que eu coloquei? Não saturante. Gente, não está escrito não. Não coloquei não, certo? Então, o que acontece? Quando você tem só o vapor sozinho, certo? Sem a presença da fase líquida junto com ele, o vapor é dito não saturante ou não saturado. E a pressão que ele exerce contra o êmbolo aqui, né? E a pressão que ele exerce contra o êmbolo, gente, por favor, pressão é uma grandeza escalar, tá? Ela não tem vetor. Pressão é força sobre a área. A força é que é vetorial, certo? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, a pressão que ele exerce sobre o êmbolo será chamada simplesmente de pressão de vapor. Então, o que é pressão de vapor? Pressão de vapor é a pressão que um vapor exerce quando ele está sozinho, certo? Sem a presença de outra fase, beleza? Aí, vamos lá. Vou começar a apertar a vasilha, apertar o êmbolo, certo? Vou começar a apertar o êmbolo devagar para que a temperatura permaneça constante, beleza? Gente, quando eu aumento a pressão, eu estou apertando que eu estou aumentando a pressão. Quando aumenta a pressão, o que está acontecendo com o volume? Diminuindo, certo? São grandezas inversamente proporcionais, beleza? Tá. Vamos voltar aqui no diagrama de fase. Olha só. Então você tem lá o vapor, certo? Sozinho. E aí eu começo a aumentar a pressão nele, ó. Começo a aumentar a pressão. Aumentando, aumentando, aumentando. Porque quando eu aperto, o volume diminui e a pressão aumenta, certo? Vai chegar um momento em que eu vou atingir a curva, certo? Eu vou atingir a curva. Gente, no momento em que a curva for atingida, o que a gente vai ter agora? Líquido e vapor ao mesmo tempo, certo? Então quer dizer que o vapor agora começou a condensar. Então agora a gente vai ter líquido e vapor ao mesmo tempo em equilíbrio. E quando isso acontecer, certo? Quando você tiver líquido e vapor ao mesmo tempo em equilíbrio, o vapor será chamado de, aqui ó, saturado ou saturante, tá bom? Então, o vapor saturado ou saturante é o vapor que está na presença do seu líquido em equilíbrio. Então, a mesma quantidade de moléculas que vaporiza é a mesma quantidade de moléculas que condensa, certo? Nesse momento, a pressão vai ganhar um nome.
ela será chamada de pressão máxima de vapor, ou pressão de saturação. Então, por favor, quem é a PMV, a pressão máxima de vapor? É a pressão no momento em que você tem líquido e vapor em equilíbrio. Essa pressão é facilmente determinada. Você vai no gráfico, certo? Lá no diagrama de fase, e vai ver qual é a temperatura que o vapor está. Aí você vai até a curva e veja qual é a pressão, certo? Era para ser mais para baixo um pouquinho, certo? Você vai até a curva e veja quem é a pressão. Aquela pressão que você encontrar é a PMV para aquela temperatura. Gente, você percebe que para cada temperatura temos uma PMV diferente, certo? Tá bom? Beleza, então pressão máxima de vapor é a pressão que o vapor exerce no momento em que há equilíbrio entre ele e o líquido, certo? Beleza? Olha só, no momento em que a pressão máxima de vapor for atingida, ela vai ficar estável enquanto houver vapor e líquido, certo? Então, gente, por favor, vamos supor que para aquela temperatura lá, a PMV era de meio atm, certo? Então eu fui apertando, na hora que chegou no meio atm, pá, eu tenho líquido e vapor ao mesmo tempo em equilíbrio, certinho? E a pressão ali dentro é a máxima de vapor. Se eu continuar apertando a vasilha, o que vai acontecer? Enquanto houver líquido e vapor ao mesmo tempo, a pressão continua a mesma, meio, certo? Aí na hora que virar tudo líquido, porque quando você vai aumentando a pressão, sopra o líquido, né? Quando virar tudo líquido, agora sim, a pressão pode voltar a subir, tá? Então, por favor, a pressão, quando você vai apertando o vapor, ela vai subindo até atingir a curva, PMV. E atingiu a curva, estabilizou, enquanto houver os dois ao mesmo tempo. Continua, de repente vira tudo líquido. Agora a pressão pode subir de novo, certo? Beleza? Bom, nos botijões de cozinha, como eu havia comentado, o que a gente tem lá dentro é isso, né? É o líquido em equilíbrio com o seu vapor. O vapor, quando está na presença do líquido em equilíbrio, ele é chamado saturado ou saturante, beleza? Certo? Ok. Isso que eu acabei de comentar aqui é representado por um gráfico chamado isoterma de Andrews, certo? Então tá aqui, ó. A isoterma de Andrews é um gráfico que representa o que a gente acabou de discutir. Então, gente, olha só. Aqui está a temperatura crítica. Qualquer coisa acima da crítica é gás. Então, você vê que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele está acima da crítica, ele é gás, e você pode aumentar a pressão à vontade, ó. Olha lá, ó. Vocês viram que a pressão está subindo, né? A pressão está subindo, a pressão está ficando maior, ó. Oh, meu Deus, apaguei errado. Então aqui, ó, a pressão está aumentando, mas mesmo assim ele não sofre transição de fase, porque gás não vira líquido só com aumento de pressão. Agora vamos pegar um cara aqui, ó, abaixo da crítica. Gente, um cara abaixo da crítica, ele é vapor, certo? Aí o que acontece com ele? Vamos lá. Você vai apertando e a pressão vai aumentando, certo? Lembrando que eu estou apertando devagar para que a temperatura fique a mesma, certo? É uma isoterma, tá bom, gente? Isoterma. Então você vai aumentando a pressão, certo? O volume vai diminuindo devagarzinho para que a temperatura fique a mesma, certo? Ok. Aí a pressão está aumentando, o volume está diminuindo. Chegou aqui, ó. O que esse pontinho representa? Esse pontinho, ele representa o momento em que começará a mudança de fase. Então, o vapor agora vai começar a condensar, certo? E, gente, como eu havia dito, enquanto o vapor condensa, a pressão ela é chamada de PMV e ela vai ficar enquanto nós tivermos os dois ao mesmo tempo. Então, enquanto tiver líquido e vapor juntos, a pressão estabiliza lá, o PMV. Esse pontinho aqui agora representa o momento em que todo o vapor virou líquido, certo?
Então, agora todo o vapor virou líquido e a partir daí, se você apertar, a pressão volta a subir, tá bom? Então, a pressão voltará a subir. Reparem que depois que virou líquido, você aumenta a pressão e o volume muda muito pouco, porque líquidos são praticamente incompressíveis, né? Então, você aumenta a pressão e o volume praticamente o mesmo, certo? Bom, gente, eu sei que esse é um gráfico de difícil análise, difícil lembrar, né? Então, para poder facilitar a vida de vocês, eu escrevi um resumo, tá? Eu coloquei aqui um resumo, tá? Explicando a isoterma de Andrews, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a umidade do ar. Vou falar de maneira bem superficial, porque esse é o objeto de estudo mais da química mesmo, certo? Bom, por definição, a umidade relativa do ar ela é dada por pressão parcial do vapor da água sobre a pressão de vapor saturado, certo? Então, gente, se eu quiser calcular a umidade relativa do ar, o que eu tenho que fazer? Ele vai me falar qual temperatura que o ar se encontra, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma determinada quantidade de ar numa sala a temperatura de 20 graus. Aí ele vai te dar a pressão que o vapor de água exerce naquela temperatura, certo? Aí se eu quiser calcular a umidade relativa do ar, eu tenho que pegar a pressão que o vapor da água exerce naquela temperatura, certo? E dividi-la pela pressão, aqui ó, deixa eu apagar esse negócio de promoção, e dividi-la pela pressão máxima de vapor para aquela temperatura. Então, por exemplo, o ar está a 20 graus. Você vai lá no 20 graus, veja qual é a pressão máxima de vapor, certo? E divida a pressão que o vapor exerce naquele momento pela PMV, certinho? Então é assim que a gente calcula a umidade relativa do ar, tá bom? Vamos continuar. Agora sim, nós vamos falar das 3 formas de vaporização. A primeira é a calefação. Gente, calefação não tem muito o que falar, né? É a passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso. É a famosa chapa quente. O exemplo clássico, joga um líquido lá, muda de fase instantaneamente, certo? O vestibular normalmente não se preocupa com calefação, só não esqueça que ele existe, tá? Segundo, evaporação. O que é a evaporação? A evaporação é a passagem espontânea e contínua, certo? Do estado líquido para o estado gasoso. Então, pessoal, se você pegar uma bacia com água e deixá-la no cantinho quieta, você vai perceber que naturalmente o nível de água vai baixando, certo? Isso é normal, porque a água naturalmente vai passando para o estado gasoso. Esse processo espontâneo de passagem para o estado gasoso e contínuo é chamado de evaporação, certo? Evaporação. E aí minha pergunta é, por quê? Por que isso acontece? Onde isso acontece? Como isso acontece? Vamos lá. Vamos relembrar isso. Então, olha só, a evaporação é um processo espontâneo, certo? Que ocorre em qualquer temperatura. Nossa, muito cuidado com isso, isso é um erro que muita gente comete. Evaporação não tem uma temperatura definida. Ela ocorre em qualquer temperatura, certo? E ela ocorre na superfície do líquido, certo? Gente, olha só. A evaporação ela ocorre na superfície e em qualquer temperatura. O que acontece? As moléculas da superfície, elas normalmente têm mais energia do que as demais. Por quê? Porque elas recebem energia tanto do meio quanto das moléculas de baixo que as bombardeiam, certo? Então, as moléculas de baixo ficam batendo e acaba que as moléculas da superfície não tem com quem colidir para transferir isso. Não tem ninguém acima para transferir isso. Então, elas acabam ficando com mais energia que as demais. E essa energia pode ser suficiente para ela desligar-se das demais, certo? E mudar de estado, beleza? Então, por conta disso, a evaporação, ela ocorre apenas na superfície, tá bom? Bom, aqui eu escrevi um parágrafo sintetizando isso que eu acabei de falar, tá bom? Gente, olha só. Com relação à evaporação,
Não tem gráfico, tá? O que a gente analisa são os fatores que influenciam. O primeiro é a natureza do líquido. Existem líquidos que evaporam facilmente, certo? O nome deles é volátil. São os líquidos voláteis. Tudo bem? São líquidos que a energia necessária para a molécula desligar-se da outra é pequena, então com facilidade ela desliga. Agora tem líquidos que evaporam lentamente, que não evaporam com facilidade. As moléculas estão ligadas, elas estão ligadas e o conteúdo energético delas é muito grande, certo? Então, tem líquidos que evaporam devagar, são chamados fixos ou estáveis, tá bom? Segundo fator, área da superfície livre. Gente, quanto maior for a área da superfície exposta, mais rápida será a evaporação. E eu acho que isso é meio óbvio, porque a evaporação ocorre na superfície. Então, se eu aumento a área exposta, mais rápida é a evaporação, certo? Um exemplo muito bom. Exemplo muito bom é toalha. Toalha. Se você deixa a toalha dobrada, às vezes é aquele porcão, né? Vai lá e só joga. Joga. E deixa. Porque a toalha sabe andar sozinha, né? E vai parar no box sem problema, certo? Vocês estão de acordo, né? Se você é o porcão e deixa a toalha sem esticá-la, você vai perceber muito bem o que eu tô falando. Que rapidinho a toalha começa a feder, tinga, certo? E tem gente que continua secando mesmo assim. Toalha encharcada, fedendo, e aí a pessoa tá lá, se enxugando, sem nenhum remorso. Você percebe que se você não esticar a toalha, você vai tomando banho e ela não seca, gente. Ela não seca, ela continua lá, molhada. Então é por isso que a gente estende a toalha. É por isso que a gente estende roupa no varal. Para que seque rapidamente, certo? Para que seque mais rápido, beleza? Porque quanto maior a superfície, mais rápido a evaporação. Teve uma pergunta que caiu no vestibular da Unifesp. A pergunta era, por que a gente puxa água com rodo? Por que a gente não deixa a água empoçada no cantinho, por exemplo? Gente, já repararam o quanto que a água empoçada demora para secar, cara? É porque quanto menor a área da superfície, mais difícil é para evaporar, certo? Quando a gente puxa a água com rodo, a gente está espalhando a água, aumentando a área da superfície, beleza? Ok. Terceiro fator, tá aqui, gente. Terceiro fator é a pressão externa. Mas eu acho que esse aqui é bem tranquilo. Quanto maior for a pressão externa sobre a superfície, mais difícil vai ser para evaporar, certo? Porque, obviamente, é uma barreira contra a passagem, certo? Então, quanto maior for a pressão externa, certo? Menor será a velocidade com que o líquido se evapora, beleza? Quarto fator, temperatura. Acho que esse aqui é bem óbvio. Quanto mais quente estiver o dia, mais agitadas as partículas ficam, né? Porque elas têm mais energia. E se elas têm uma energia maior, pode ser que ela consiga desligar com mais facilidade, certo? Então, quanto mais quente for o dia, maior é a velocidade de evaporação. Pelo amor de Deus, gente, evapora ou não em dias frios? Sim, só que evapora mais devagar, tá? E o quinto e último fator é a concentração de vapor no ambiente. Gente, quanto mais úmido for o ambiente, mais difícil é para evaporar. Imagina a situação, você está na cidade de Belém, por exemplo, uma cidade muito úmida, e você começa a suar, e o suor, ele demora para evaporar, porque as moléculas de água, o que que acontece? Como tem muito vapor d'água, ao redor, o que acontece? As moléculas de água do seu suor, quando conseguem mudar para o estado gasoso, elas colidem com as moléculas do vapor e são devolvidas para o seu corpo. Então, quando o ambiente é muito úmido, é muito difícil evaporar. A umidade é uma barreira contra a evaporação. Por isso que a gente sofre bastante em cidades úmidas. Você começa a transpirar e o suor não evapora. O suor não evapora, você fica pegando, evapora, né? Mas devagar demais. E aí você fica pegando, uma delícia, certo? Uma delícia. E depois um detalhe, quando tem muito vapor d'água no ambiente,
ocorre também a condensação de vapor na sua pele. E condensação, nós vimos no início, ele é um processo exo, então ainda por cima libera calor para você. Já não basta suor que você não consegue ficar livre, você ainda recebe calor do vapor d'água, certo? No meio, beleza? Então, por favor, falou em umidade, falou em sensação de desconforto térmico. Nossa, gente, isso é muito importante. Toda vez que te perguntar, em qual cidade a sensação de desconforto térmico é maior? Olha a umidade, certo? A umidade local. É lógico que eles não vão comparar cidades de temperaturas muito diferentes, certo? Eles vão colocar cidades de temperaturas próximas, tá? Vamos falar agora sobre a formação das nuvens. Gente, aqui é um comentário rápido, que na verdade nesse momento nem vai ser utilizado, vai ser mais útil depois. É o seguinte, a próxima superfície da Terra, aqui na superfície da Terra, os corpos recebem, né, energia e eles posteriormente emitem na forma de calor de infravermelho. Esse calor irradiado pelos corpos aqui na superfície, ele aquece o ar aqui próximo à superfície. O ar quente ele é menos denso e sobe, certo? Quando ele sobe, ele não tem barreira para expansão. Então, o ar quente sobe e expande, certo? E ele expande rapidamente. Rapidamente quer dizer que praticamente não há troca de calor com o meio, certo? Então, a gente fala que é uma transformação adiabática. Então, aqui, ó, o ar quente ele se eleva, ao fazê-lo ele se expande, certo? Ele expande rapidamente, quer dizer que é uma adiabática. Pode ficar tranquilo, lá na termodinâmica nós vamos ver isso. Não é o momento de você se preocupar com isso, tá bom? E nas expansões adiabáticas, nós vamos aprender que ocorre uma queda de temperatura, certo? Então, quando o ar quente sobe e expande rapidamente, sua temperatura cai, beleza? Tudo bem? Aí o que é que acontece? O que é que acontece com o vapor, com as moléculas de água no estado gasoso, com o vapor da água que estava lá? Quando a temperatura cai, o vapor vai condensar, formando então gotículas de água que ficam suspensas no ar. Isso é a nuvem. Então a nuvem nada mais é do que gotículas de água suspensas no ar, tudo bem? Aqui, ó. Resulta na aglomeração de moléculas, certo? Quais moléculas que aglomeram? As moléculas de vapor d'água, formando então gotículas que, quanto maior for a quantidade de partículas ou íons presentes no ar, melhor. Porque elas condensam sobre essas partículas, né? E conseguem ficar estáveis por mais tempo. Então, isso é a nuvem. Gente, a diferença entre nuvem e neblina é a altitude. Nuvem é lá em cima, neblina é aqui embaixo, certo? Tudo bem? Você pode reparar, a neblina acontece quando o dia está frio, né? Porque aí não precisa subir para esfriar. Ele já está frio aqui embaixo. Aí o vapor d'água esfria e condensa aqui embaixo, certo? Então essa aqui é a ideia, beleza? Aí vamos lá. Estamos acabando. Aguenta aí, hein? Eu sei que deve estar todo mundo morto, né? Exausto. Vamos lá. Ebulição ou fervura é a terceira forma de propagação. Vamos lá. Gente, a ebulição, ela ocorre numa temperatura bem definida. Então, gente, um líquido, ele não ferve em qualquer temperatura, não. Igual a evaporação. Um líquido ferve numa temperatura bem definida. E qual temperatura é essa? Vamos lá, tem que saber isso. Um líquido ferverá toda vez que a sua pressão igualar com a pressão atmosférica local. Então, vou repetir. Um líquido ferverá toda vez que a pressão do vapor formado no seu interior for igual à pressão atmosférica local. Então, quer ver? Olha só. Olha só, essa figurinha aqui, ela é muito boa. Ela ilustra direitinho. Vamos supor, gente, que você está lá esquentando, né, o líquido e, de repente, devido à grande agitação, algumas moléculas conseguem mudar de fase e passar para o estado gasoso. Lá dentro, tá vendo? Aqui, ó. De repente, as moléculas conseguem passar para o estado gasoso lá dentro. Se
essas moléculas que passaram para um estado gasoso tiverem uma pressão menor do que a pressão atmosférica, o que a atmosfera vai fazer? Então, as moléculas que passaram para o estado gasoso, elas exercem uma pressão, né, pressão de vapor. Se essa pressão de vapor for menor que a pressão atmosférica, esse vapor formado será solapado pela atmosfera, certo? Ela não deixa ele dar sequência. Então, não conseguirá sustentar as bolhas serão esmagadas, certo? Mas e se a pressão do vapor formado for igual ou maior que a atmosférica? Então, nesse caso, as bolhas formadas conseguirão se manter, elas não vão ser esmagadas pela atmosfera, certo? E o líquido, então, ferverá. Por favor, gente. Aqui, ó. Um líquido ferve quando... deixa eu ver onde que eu coloquei. Quando a pressão de vapor no interior da bolha for suficientemente grande para resistir à pressão exercida pelo líquido ao seu redor. Gente, na verdade, se você quiser ser mais criterioso, na verdade, a pressão do vapor, ela não tem que ser igual à atmosférica, ela tem que ser igual à atmosférica mais a do líquido, certo? Só que a do líquido é desprezível quando comparado à atmosférica. Então a gente considera que conseguiu atingir a pressão atmosférica, ufa, alívio, não serei esmagado. Nossa, não serei esmagado, sobreviverei, certo? Fazendo aqui jeito. Certo? Bom, olha só, que bom, Rajada. Vamos lá. Como é que eu faço para saber, então, qual é a temperatura em que um líquido ferve? Muito simples. Você vai lá no gráfico, certo? E vai olhar qual é a pressão atmosférica local. Então, por exemplo, gente, você está no Rio de Janeiro é nível do mar, e a gente sabe que a pressão nível do mar é de 1 atm, certo? Aqui, ó, 1 atm. Aí você quer saber qual a temperatura que a água ferve lá no Rio de Janeiro. Então, você vai lá na pressão de 1 atm, certo? E vai ver qual é a temperatura correspondente, certinho? Quando a água atingir essa temperatura, igual à atmosfera local, então agora mudará de fase. Vocês viram que eu tive que pegar na curva, porque ela vai mudando de fase, certo? Beleza? Ok. Você percebe, então, uma coisa muito importante, que é a seguinte: quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de ebulição, certo? Gente, por favor, não há exceção. Qualquer substância é assim. Quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de ebulição, certo? Não existe exceção, porque não existe ninguém que, quando passa do líquido para o gasoso, comprar. Isso não existe. Todo mundo expande quando passa para o estado gasoso, certo? Então, aqui está a conclusão. Ó. Quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de ebulição, certo? Vamos lá, no Rio de Janeiro, gente, a água ferve a temperatura de 100 graus, né? A pressão lá 1 atm. Em Goiânia, a água ferve abaixo de 100, porque Goiânia é uma cidade mais alta. Quanto mais alto você estiver, menor será a pressão atmosférica. Diminui a pressão, diminui a temperatura de ebulição. Então, em Goiânia, a água ferve abaixo de 100, certo? Beleza? Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é o do Everest, né? No Everest, gente, a pressão atmosférica é de aproximadamente 240 milímetros de mercúrio, fazendo com que a temperatura de ebulição, como algumas pessoas falam, CG, nossa, pelo amor de Deus, CG, fazendo com que a temperatura de ebulição seja de 71 graus. Então, no Everest, a água ferve a 71 graus. Aí fica aquela pergunta que já caiu muitas vezes, ela é batida. Onde é melhor cozinhar com panela comum? No Everest ou no Rio de Janeiro? A resposta é no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, gente. Não é porque lá no Everest é super frio e o ar é feito. Não, não é isso não. Ai, não estou respirando direito porque isso é difícil. Não, pessoal, não é isso não. No Everest a água ferve a 71 graus. Quando chega em 71, a água começa a ferver e vai embora. E sua batata não está pronta, sua batata não cozinhou, sua batata dura.
Sua batata tá dura, sua batata tá indo embora. Você não, fica. E a água vai falar para você, não, me deixa, chegou minha hora. Chegou minha hora de acender os céus. Me permita isso, certo? Então, no Rio de Janeiro, é melhor, porque a água chega até 100 para depois ferver. Gente, pelo amor de Deus, quanto mais quente a água estiver, melhor cozido o alimento ficará, certo? Então, o interessante é que a água fica o mais quente possível. É para isso que foi criada a panela de pressão. Então, a ideia da panela de pressão é manter o vapor preso lá dentro, certo? Para que, mantendo o vapor preso, a pressão fique alta, certo? Você vai esquentando e quanto maior a temperatura, maior a pressão, né, do vapor, certo? Aí o que acontece? A pressão vai ficar alta e quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então, lá dentro da panela de pressão, o que acontece? O vapor fica preso, ele vai esquentando, sua pressão vai ficando cada vez maior, aumentando a pressão sobre a superfície do líquido. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então, a água, ela chega, por exemplo, a pressões de 2 atm, e dá uma temperatura de 120, 130 graus Celsius, sem ferver. E quanto mais quente a água fica, melhor, né, gente? Melhor, certo? O grande segredo da panela é essa válvula aqui, ó. É ela que faz o controle, certo? O que acontece é o seguinte, você tem a válvula, tá aqui, certo? A válvula, beleza? A válvulazinha. Gente, quais são as forças que atuam na válvulazinha? Vamos lá. Ela tem peso, o peso ele é vertical para baixo, aqui de alaranjado, certo? Beleza? A atmosfera faz força na válvula também, certo? A atmosfera vem e faz uma força de cima para baixo, certo? Aqui de preto. E as partículas que compõem o vapor, elas fazem uma força também, né? Elas fazem uma força para cima, colidindo com aquela válvula, certo? Se a pressão no interior da panela tornar-se muito alta, o que vai acontecer? A força que as moléculas fazem será maior do que o peso mais a força atmosférica. Aí a válvula abre e libera o excesso, diminuindo então a pressão, tudo bem? Ou mantendo estável naquele limite, ok? Beleza? Bom, pessoal, aqui é uma questão do Enem, ela é em 2015, e esse é um modelo muito bom, tá? Muito bom. Certo? Vamos lá. O que diz a questão? Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação de icebergs, que são grandes blocos de gelo flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que a parte de gelo que fica totalmente imersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% total. Gente, imersa é a parte que está fora. A parte que está dentro da água é a imersa ou submersa, certo? Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água, certo? Observando a variação do seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho, certinho? Com base nessa simulação, verifica-se o nível de água no recipiente. Então, beleza, vamos lá. Gente, olha só. Quando você coloca o gelo dentro da água, o que acontece com o nível de água? Ele sobe. Acho que isso daí é claro para todos, né? Porque a gente aprende em hidrostática que o volume do corpo submerso é igual ao volume de fluido que desloca. Então, o volume de gelo que entrar será igual ao volume de água que ele vai fazer subir, tá bom? Agora, a dúvida é o que acontece depois que o gelo derrete. Então, gente, depois que o gelo derrete, o nível de água sobe ainda mais, o nível de água desce, certo? E aí, com o derretimento do gelo volta ao inicial, não muda, certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que faz isso. Pessoal, você tem aqui um bloco de gelo, certo? Imerso na água. As forças que atuam nele são empuxo vertical para cima e peso vertical para baixo, certo? Tudo bem? Estando o bloco em equilíbrio, quer dizer que as forças têm que ser anular. Então, o empuxo tem que ser igual ao peso.
A gente aprende que empuxo ele é dado por DVG, densidade do líquido, volume submerso vezes a gravidade. Isso aqui vai ser igual ao peso, que é NG, certo? Só o líquido em que o gelo se encontra é a água. Vai ficar a densidade da água vezes o volume submerso de gelo. Esse volume que está aqui dentro, né? O volume submerso é o volume que está aqui dentro. Corta o G, né? Tá, isso aqui vai ser igual. Bom, densidade é massa sobre volume. Certo? Se o volume multiplicando, então no lugar da massa a gente vai colocar, no lugar da massa de gelo, você vai colocar a densidade do gelo vezes o volume do gelo, certo? Isolando, então aqui está o volume submerso, tá bom? Densidade do gelo vezes o volume do gelo sobre a densidade da água. Bom, gente, quando o gelo derreter, ele vai virar água, certo? E a massa de água formada, com certeza, é igual à massa de gelo, né? Então, a massa de água formada é igual à massa de gelo. Beleza? No lugar da massa, o que a gente põe? dV. Vai ficar assim, densidade da água, volume da água, vai ser igual a densidade do gelo, volume do gelo. E isolando, olha só o que eu acabei de descobrir. Que o volume de água formado é igual ao volume submerso, ó, gente. Compare os dois, ó. O volume de água formado e o volume submerso do gelo antes são iguais, ou como alguns falam na rua, iguais. É a mesma galera que fala comzinha, certo? Vou comzinha, pegar meu galfo. Bom, então, em conclusão, quando o gelo derrete e vira água, o volume que essa água ocupa é exatamente o volume de gelo que já estava dentro da água. Então, não vai ter alteração no nível da água, porque a água formada vai ocupar aquele volume que já estava lá dentro. Então, não vai ter mudança no nível, certo? Não vai ter mudança. A resposta certa é letra, vamos lá, share, letra C, tá bom? Letra C é a resposta. Beleza? Vamos lá. Esse aqui caiu no FNG e fala assim, Júlia coloca uma esfera de cobre e uma de alumínio, certo? Ambas de mesma massa mesma das duas, e a mesma temperatura, hein? Então, a temperatura inicial também é a mesma. Sobre um bloco de gelo. Após um certo tempo, ela observa que essas esferas permanecem em equilíbrio nas posições indicadas na figura. Gente, muita atenção aqui. Foi atingido o equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Que a temperatura do gelo é igual à da esfera. Você percebe que ainda tem gelo, não tem? Se ainda tem gelo, conclusão, qual é a temperatura final? Zero, porque eu ainda tenho gelo. Derreteu só uma parte, e o gelo derrete a zero, certo? Então ele estava a zero, derreteu, né, um pedaço, mas não acabou, ainda tem gelo. Então, conclusão, temperatura final igual a zero para todo mundo. Para todo mundo, certo? Temperatura final igual a zero. Porque ainda tem gelo. Tá bom? Beleza. Todas as dimensões estão representadas em escala na figura. Sejam BC, BCU e BAL, as densidades do cobre e do alumínio, e CCU e CAL, os calores específicos, certo? Aí quer saber quem tem a maior densidade, quem tem a menor, e o calor específico, certo? E vamos começar pela densidade, porque a densidade é bem fácil. Bom, a densidade ela é massa sobre volume. Você vai passar o volume multiplicando, então massa igual a dV, não é isso? Certo? Diz o exercício, diz o enunciado, que a massa é a mesma. Se a massa é a mesma, então quem tiver o maior volume terá a menor densidade para compensar, certo? Ali no desenho a gente percebe claramente que a de maior volume é de alumínio, né? Certo? Então, se o volume da de alumínio é maior que o volume da de cobre, quer dizer que a densidade do alumínio é menor, certo? Quanto maior o volume, menor a densidade, beleza? Ok. Vamos lá. Agora vamos discutir o calor específico. É bacana. Gente,
Se o gelo não derreteu todo, então a temperatura final é zero, como eu havia dito. Aí o que é que acontece? A esferinha ela vai sair daquela temperatura que ela estava e vai esfriar até zero, enquanto o gelo derrete um pedaço. Então eu posso falar que todo o calor cedido pela esferinha foi absorvido pelo gelo, não é assim? O calor da esferinha ele é sensível, porque ela está esfriando, ela está variando a temperatura. Já o calor do gelo, a quantidade de calor do gelo é latente, porque o gelo está mudando de fase. O gelo está derretendo, né? Então, o que a gente pode falar nesse exercício? Que a quantidade de calor sensível da bolinha será igual, certo? Mas com ressalvas, a quantidade de calor latente que o gelo recebe. Professor, por que você colocou módulo? Porque a bolinha, gente, ela vai ceder calor, e calor cedido é negativo, tá bom? Certo? Pra gente nem preocupar com isso aqui. Então, vamos lá. Quantidade de calor sensível, que macete, massa da esfera, calor específico da esfera, delta eta da esfera, porque é ela que vai ceder, né? Isso aqui vai ser igual. Quantidade de calor latente, ml, em que o N é a massa que mudou de fase. Gente, na quantidade de calor latente, o M é a massa de gelo que derreteu, certo? É a massa de gelo que derreteu. Vamos lá, então. Isole o M. Quem que vai ser o M? Massa de gelo que derreteu. Ela vai ficar Mzinho, que é a massa da esfera, vezes o delta teta, sobre o L. Pessoal, deixa eu fazer a pergunta. O L é o calor latente de fusão do gelo, né? Ele está 80. Ele é do gelo. Ele não tem nada a ver com as bolinhas. O M é a massa das bolinhas, que o exercício falou que é a mesma. O delta teta é a variação de temperatura das bolinhas, que vai ser o mesmo, né? Temperatura final zero menos a inicial, e a inicial é a mesma para as duas. Então, quer dizer que esse termo aqui, ó, M delta teta sobre L, esse termo é constante, certo? E eu vou chegar, então, nessa expressão aqui, ó. Massa de gelo que derreteu é uma constante vezes o calor específico. E o que eu posso concluir, hein, dessa expressão? Eu posso concluir que quanto maior o calor específico da esfera, maior a massa de gelo que será derretida. Gente, se você observar o desenho, quem foi que derreteu mais gelo? Foi o alumínio, tá vendo? Ele afundou no gelo. O cobre ficou ali, só na beirada, certo? Se o alumínio derreteu mais gelo, peraí, não era com a minha cara, não, peraí. Se o alumínio derreteu mais gelo, quanto maior a massa derretida, maior o calor específico. Então, o calor específico do alumínio tem que ser maior que o do cobre, tá bom? Então, o calor específico do alumínio maior que o do cobre, densidade do alumínio menor que o do cobre, e a resposta é letra B, né? B de buçal, certo? Ok? Beleza. Próxima questão, vamos lá. Essa é clássica. Essa é clássica, certo? Já apareceu muitas vezes. É uma questão da feira. Vamos lá. 100 gramas de água encontra-se no estado de sobreefusão a temperatura de -4 sob pressão de 1 atm. Vamos parar aqui. Olha só. Quando a pressão é de 1 atm, a gente viu na teoria que a temperatura de congelamento é zero, né? Então, quando a água chega a zero, ela deve congelar. Só que você viu que a água está a -4 sem congelar. A água não congelou. Então, ela está em sobrefusão, certo? Que é quando o cara está abaixo do ponto de solidificação, ainda no estado líquido. Caso o equilíbrio instável seja perturbado, vocês viram que sobrefusão é um estado instável, né? Uma agitação forte e rápida faz com que congele e deveria ter congelado. Com uma agitação, por exemplo, qual a massa de água que irá solidificar-se subitamente? Dado o calor específico da água é 1,
1 caloria por grama de graus Celsius, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Bom, então é o seguinte, perturbou, vai surgir uma pedra de gelo imediatamente, e ele quer saber qual é a massa de água que vai virar gelo subitamente, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício, gente, é sempre a mesma coisa. É calcular qual foi a quantidade de calor cedida pela água, que no caso foi a água, né? A água que está em sobrefusão, né? Qual foi a quantidade de calor cedida pela água a partir do início da sobrefusão? Então, olha só, a sobrefusão, ela começa no momento em que a água deveria ter congelado e não congelou. Então, a sobrefusão, ela começa no 0 grau. Quando a água chega a 0, e em vez de congelar, ela continua esfriando até -4, é aí que começa a sobrefusão. E como a água está esfriando, gente, então é a quantidade de calor sensível. Que macete? A massa é 100, calor específico é 1, e o delta-teta é temperatura final -4, menos a inicial, que é 0. A quantidade de calor, então, vai ficar -400 calorias, certo? E que o menos quer dizer calor cedido, tá bom? Então, quer dizer que a água cedeu 400 calorias. Tá. Aí, quando você perturba a água, o que acontece? Surgirá uma pedra de gelo. Aí, quando eu dei a matéria, o que foi que eu comentei? Que congelará tudo que deveria ter congelado. Então, o que a gente tem que fazer é descobrir quanto que teria sido formado de gelo se a água não tivesse esfriado, e sim congelado, como é o certo, né? Como é de se esperar, né? E aí, gente, eu vou resolver com uma simples regra de 3, que é a seguinte, ó. Olha só. O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias, né? E o de solidificação é -80, né? O que quer dizer aí, gente? Calor latente igual a 80 calorias por grama. No caso de solidificação, que aqui é uma solidificação, seria -80, né? O que quer dizer isso? Calor latente de solidificação é igual a -80 calorias por grama. Quer dizer que para 1 grama de água congelar, tem que ceder 80 calorias. Então, eu fiz uma regra de 3. Ó. Para que 1 grama de água congele, tem que ceder 80 calorias. Quantas calorias que a água cedeu? A água cedeu 400. 400 calorias equivalem a X. E aqui, Deus abençoe, vai dar número bom, 5 gramas. Então, se a água não tivesse resfriado, se ela tivesse congelado, teria se formado uma pedra de 5 gramas, certo? Beleza? E é isso que vai acontecer na hora que eu perturbar. Na hora que eu perturbar, imediatamente surgirá uma pedra de gelo de 5 gramas, tá bom? Beleza, vamos continuar. Próximo. Essa questão aqui, ó, do FTM, muito boa. Caiu na FUVEST tem uns 3 anos, 4 anos. Olha só. A válvula reguladora de pressão em uma panela de pressão tem massa igual a 60 gramas e está apoiada sobre o edifício de diâmetro 2,8 milímetros. Ok? Vedando perfeitamente a comunicação do exterior com o interior. Sendo a gravidade igual a 10, a mínima variação de pressão no interior da panela que fará com que a válvula permita o escape de vapor do interior da panela é aproximadamente em Pascal. Então, gente, olha só. No início, com a panela aberta, qual era a pressão do ar ali dentro? Era atmosférica, né? 1 atm, ou em Pascal, 1 vezes 10 à quinta. Deixa eu colocar aqui, ó. No início, com a panela aberta, a pressão do vapor preso lá dentro era a própria pressão atmosférica, certo? Beleza. Agora você vai tampar a panela e vai começar, certo? Então, o que é que vai acontecer? Você vai tampar a panela, aquele vapor vai ficar preso lá dentro, certo? E aí foi o que a gente discutiu na aula de mudança de estado. A chama, ela vai aquecer o líquido, certo? E o vapor também, né? Por estar em contato com o líquido.
Aí o vapor começa a esquentar, e como o volume dele não muda, ele está preso, a pressão começa a subir, né? Começa a subir. E quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de ebulição. Então a pressão do vapor vai subindo, a temperatura de ebulição do líquido vai subindo, quer dizer que o líquido só vai ferver a temperaturas mais altas, mais altas, mais altas, certo? Tudo bem? Beleza. Aí, como eu havia comentado na matéria, o grande segredo da panela é a válvula, certo? Atingiu a pressão que a panela foi feita, a válvula agora vai manter aquela pressão. Então, não vai deixar subir, não, porque você não pode explodir a panela. Então, na hora que a panela, na hora que a pressão supera o que a panela foi feita, o valor para o qual a panela foi feita, a válvula abre e libera um pouco do gás. Aí alivia a pressão e mantém do jeito que estava antes, certo? Tudo bem? Então, olha só, olha o que acontece depois, então. Depois, o que acontece vai ser o seguinte. Você tem a válvula lá. Quais são as forças que atuam na válvula, gente? A atmosfera faz força nela? Faz, aqui, ó, de cima para baixo, certo? A válvula tem peso vertical para baixo, e o vapor preso lá dentro, sabe gasoso, né? Eu coloquei gás. O gás preso lá dentro, lembrando que tem distinção entre vapor e gás, tá? Vocês lembram disso. As suas partículas colidem com a tampa, fazendo uma força para cima, certo? Tudo bem? Gente, para que a válvula, perdão, erga, a força do gás, que é quem está para cima, tem que ser maior do que tudo que está para baixo, né? Então, a força do gás tem que ser maior do que a força atmosférica mais o peso, né? Aí eu dividi dos dois lados pela área, porque força sobre área é pressão, e o que a gente quer nesse exercício é pressão, certo? Então, a pressão do gás, ela vai ser maior que a pressão atmosférica, mais peso mg, né? Sobre a área, tá bom? Passe a pressão atmosférica para lá. Então, a pressão do gás menos a atmosférica é igual a mg sobre A. Gente, a pressão atmosférica, eu comentei agora há pouco, ela era a pressão no início, né? E essa pressão do gás aqui é a pressão no fim, né? Certo? Com a panela fechada. Pressão final menos inicial é a variação. Então, aqui é o ΔP, que, aliás, é a pergunta dele, né? Olha lá, ele quer saber a variação. Variação de pressão no interior da panela. Então, olha, com quem vai ser o ΔP, então? Ele vai ser maior que mg sobre A. ΔP vai ser maior que mg sobre... Gente, a válvula, a bundinha dela, né, vamos falar assim, ela é circular, né? Certo? A área do círculo e R quadrado. Beleza, joguei os dados. A massa é 60 gramas, tem que passar para quilo, né? 60 vezes 10 é menos 3. A gravidade é 10. O π é 3. E o raio, metade do diâmetro, 1,4 vezes 10 a menos 3. Já estava em milímetros, né? Fazendo a conta, então a variação da pressão tem que ser maior do que 1,02 vezes 10 a quinta. Então, aproximadamente 1 vezes 10 a quinta, né? Certo? E como aqui está tudo na unidade oficial, a unidade oficial de pressão é o Pascal. Ok? Então, a letra C. Tudo bem?